Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor nessa noite e nós vamos ler o Salmo de número 3 na palavra do Senhor a partir do versículo 1, e esse texto diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Graças a Deus. Eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele possa falar aos nossos corações neste momento de meditação na palavra do Senhor. Então, você que está ouvindo essa mensagem, eu te convido a fazer essa oração pedindo que o Senhor a revele ao teu coração aquilo que Ele tem como palavra dEle para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor nos revele a Tua santa palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender a palavra que o Senhor tem para nós neste momento, ó Deus. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi em um momento de grande adversidade. Ele estava no meio de uma luta, porque o seu filho, um dos seus filhos, havia se levantado e suscitado uma rebelião contra o seu reinado. E muitas pessoas aderiram àquela rebelião, e muitos inimigos, muitas pessoas, que antes eram amigos, súditos do rei Davi, agora se autodeclaravam seus inimigos, se autodeclaravam seus adversários. E eles tinham a intenção de destronar o rei Davi. Absalão, seu filho, tinha a intenção de tomar a coroa, tomar o lugar do rei. E é no meio dessa situação que o rei Davi ele se vê obrigado a fugir de Jerusalém com toda a sua família, e correndo o risco de serem alcançados, de serem mortos a qualquer instante. E foi no meio dessa situação que ele escreveu este salmo, esse texto que nós acabamos de ler. E é muito interessante que a primeira coisa que nós percebemos nesse salmo é o rei Davi reconhecendo a adversidade que ele estava passando por ela. Porque nos versículos 1 e 2, ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Ele estava diante de uma situação muito difícil. Ele estava diante de uma adversidade muito grande. Assim como nós enfrentamos nas nossas vidas, às vezes, adversidades, não necessariamente situações como essa, porque o contexto de vida do rei Davi era completamente diferente do nosso contexto de vida.
Mas no nosso contexto de vida, todos nós enfrentamos adversidades, enfrentamos inimigos, e esses inimigos, eles não têm nome de pessoas, mas de situações, de circunstâncias que nos alcançam. As adversidades, elas precisam ser reconhecidas. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos enfrentando alguma adversidade. E essas adversidades, às vezes, são situações externas, como, por exemplo, uma crise financeira. Nós estamos passando por tempos difíceis em que muitos pais de famílias, mães, muitas pessoas estão perdendo o emprego, outros estão impedidos de trabalhar devido a essa situação dessa doença que está por aí. E então muitas pessoas estão enfrentando a adversidade financeira, não sabem como vão se sustentar, pagar suas dívidas, como vão se manter. Essas adversidades podem ser sentimentos que habitam dentro de nós, emoções, preocupações, medos, ansiedades, tristezas profundas na alma que às vezes as pessoas não sabem nem nomear, não sabem de onde vem, mas se veem com a dor na alma, com uma angústia que parece que vai matá-la, que se levanta contra ela como um verdadeiro inimigo, como um adversário feroz. E essas são situações, são adversidades que às vezes nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como vencer. Às vezes são enfermidades, são situações que acomete algum familiar nosso ou a nós mesmos, nós não sabemos como lidar. Nós não sabemos como vencer isso. É como nós nos vimos como o rei Davi, que estava completamente impotente diante daquela situação. Ele via os inimigos se levantando e ele não tinha como resistir àquilo. Como nós vemos, às vezes, o inimigo se levantando como emoções, como gritos, como sentimentos dentro de nós, às vezes sentimento de raiva, às vezes sentimento de vingança que crescem dentro de nós, e nós sabemos que isso não pode ter lugar dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, e o Filho de Deus não pode ser habitado por esses sentimentos. Então o inimigo, às vezes, os inimigos, eles se colocam ou se apresentam como tentações, como coisas que querem nos separar de Deus. Pensamentos, sentimentos, situações que despertam em nós ou nos faz ter o desejo de tomar caminhos que nós sabemos que não são caminhos que agradam a Deus. E isso se torna dentro de muitas pessoas uma verdadeira luta, uma verdadeira batalha. São momentos de dificuldades. E cada um tem uma situação, cada um conhece a sua própria vida e sabe quais são os inimigos que ele pode nomear. E eu só reforço que, no contexto de vida nosso, a partir do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento, baseado no amor, nós podemos afirmar com certeza que o nosso inimigo, ele não tem nome de pessoas. Não são pessoas. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue. O que nós podemos nomear como inimigo são situações, são sentimentos, são coisas que tentam nos separar de Deus, são situações que tentam acabar com a nossa alegria de servir ao Senhor, com a nossa alegria de viver, com a vontade de continuar vivos, com a vontade de continuar lutando, com a vontade de continuarmos seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor em santidade.
E a partir do momento que reconhecemos essas adversidades, que reconhecemos esses inimigos, que reconhecemos essas situações, nós devemos fazer como o salmista Davi fez após reconhecer as suas adversidades, os seus inimigos. Ele segue dizendo, a partir do versículo 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Olha só, o salmista, diante daquela situação difícil, aquela situação em que sua vida e a vida da sua família estava em risco, ele se posiciona em fé para dizer que o Senhor é o escudo dele. Ele faz uma declaração de fé, de confiança no Senhor, de que Deus é o escudo dele. E porque Deus é o escudo dele, ele pode caminhar de cabeça erguida. E é isso que eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é o seu escudo. Se posicione assim, tome, se aproprie disso, por fé, confesse que o Senhor é o seu escudo. Então, situação nenhuma pode te fazer andar de cabeça baixa, mas porque o Senhor é o seu escudo, porque o Senhor é o seu protetor, você pode erguer a sua cabeça. Essa postura de andar de cabeça erguida é uma postura de quem não deve nada, de quem não tem medo, de quem está confiante. E essa postura de confiança que o Senhor te chama a ter, que nós aprendemos a ter com o salmista Davi. Essa confissão de fé, que o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o teu escudo. E ele continua dizendo, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Olha só, Davi sabe que o socorro dele está em Deus. Assim como nós devemos nos lembrar hoje, que o nosso socorro está em Deus. E sabendo disso, ele então sabe que ele pode orar, clamar ao Senhor, entregar as suas súplicas, as suas questões nas mãos do Senhor, e é isso que ele faz, mas o que não uma oração qualquer, uma oração apenas religiosa, como um ato religioso, não, mas com a certeza, ele tem a certeza que Deus o responde, do seu santo monte. A ideia que os servos de Deus tinham a respeito dele no Antigo Testamento era do Deus que habita os céus, Deus que está no seu lugar santo, no lugar santo. A nossa compreensão hoje de Deus é que Deus ele não só habita os céus, mas ele habita as nossas próprias vidas. Então Deus ele está tão perto que ele está em nós. E nós podemos clamar a esse Deus que habita em nós, e ele que ouve, ele nos responde. E essa declaração de confiança de Davi não é uma declaração qualquer, apenas uma declaração litúrgica, mas é uma declaração profunda e verdadeira, que a prova disso é que ele diz, olha, eu deito e durmo, e depois eu torno a acordar, porque o Senhor tem me sustentado. Ele consegue dormir, ele consegue ter paz para deitar na sua cama e dormir, e acordar e levantar, mesmo estando correndo risco de morte, porque ele sabe que o socorro dele está em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difíceis que sejam os dias, por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando, tenha essa confiança em Deus, ao ponto de orar, entregar a situação nas mãos dele, deitar, dormir e acordar bem, sabendo que ele
cuida de você, que é Ele que te sustenta. E o Salmo continua a nos dizer que Davi agora ele vai clamar de uma forma específica pela vitória naquela situação em que ele estava vivendo, assim como nós devemos clamar a Deus, especificar para Deus as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos temores, a nossa angústia, a dor que há dentro de nós, a situação que se coloca como inimigo. Nós devemos sim nos colocar em batalha diante de Deus, especificando, clamando, pedindo que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor derrube este inimigo. Nós já sabendo que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, que você tivesse a coragem de se comportar seguindo os exemplos desse salmo, reconhecendo as suas adversidades, confiando em Deus, que Ele é quem te livra de todas as adversidades, e orando, pedindo a providência de Deus sobre essas adversidades, sabendo que Ele te livra de todas elas e podendo descansar, deitar, dormir e acordar, sabendo que o Senhor é quem cuida de você, o Senhor é quem derrota os seus inimigos, o Senhor é que te dá a vitória sobre toda e qualquer adversidade. Amém? Deus te abençoe. Quero orar por você, quero orar pedindo que o Senhor te dê vitória sobre as suas adversidades. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, oro por esse filho, por essa filha, Senhor, que está diante do Senhor agora, apresentando ao Senhor as adversidades que tem passado, os problemas que tem enfrentado. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que assim como o Senhor deu a vitória ao teu servo Davi, assim como o Senhor tem nos dado vitória, ó Deus, sobre as adversidades, assim como até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor ajudou, deu vitória a esse filho, a essa filha, que o Senhor Deus dê vitória sobre mais essa adversidade, sobre esses tempos difíceis, ó Deus, que os teus filhos e filhas possam deitar, descansar, Senhor Deus, e acordar de novo sabendo que o Senhor é quem nos dá a vitória, o Senhor é quem cuida de nós em todo e qualquer tempo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.